Bom, olá pessoal, meu nome é Tamires, eu sou médica, graduada pela Universidade de Cuiabá, UNIC, especialista em clínica médica pelo Hospital do Câncer de Mato Grosso e geriatra pelo Hospital Universitário Júlio Miller. E hoje nós vamos falar sobre os diagnósticos diferenciais de dor torácica e tentar compreender um pouquinho mais do porquê isso é tão importante, tá bom? Então, os objetivos da nossa aula, vai ser para que a gente consiga definir o que é dor torácica, conhecer as principais patologias que se manifestam através de dor torácica, reconhecer as situações que colocam o paciente em risco de vida e também estabelecer um protocolo que nos ajude no manejo desses pacientes, certo? Então, quando a gente fala de dor torácica, é a sensação de dor ou desconforto localizado na região anterior do tórax, né? Eu tenho vários professores, né, que sempre, da época da faculdade, também falavam, olha, tá no pronto atendimento, trabalhando numa porta, né? Chegou um paciente com dor da ponta do queixo até o umbigo, a gente tem que lembrar de dor torácica e sempre pensar nas causas que são potencialmente graves, né? Então, essa dor ela pode se estender desde a mandíbula até a cicatriz umbilical e também pode ter alguma irradiação para outra parte do corpo, né? A importância disso é porque realmente é frequente, em torno de 5 a 10% de todas as consultas em pronto-socorro. Aí vocês pensam, não é nada. Mas se de 10 pacientes que vocês atenderem, um paciente for um paciente com dor torácica, a gente tem uma gama muito grande de diagnósticos que é importante a gente conseguir definir, né? E também é importante, claro, não só pelo atendimento que a gente precisa prestar para o paciente, mas também porque tanto as internações desnecessárias quanto as altas indevidas, elas oneram muito o sistema, né? Em especial agora, o momento de pandemia que a gente tem vivido, se a gente conseguir estabelecer um protocolo bem feito, né, em relação aos nossos pacientes, a gente consegue internar apenas os pacientes que são potencialmente graves, que vão realmente estar precisando de um leito, porque a gente está aí numa dificuldade muito grande, né, de leitos disponíveis. E também, se a gente der alta para um paciente que está tendo uma síndrome coronariana aguda, que vai evoluir para um infarto, a gente libera esse paciente para casa, além de dobrar a mortalidade desse paciente, ele vai voltar provavelmente num quadro muito mais grave, vai precisar de uma vaga de UTI ou de uma unidade coronariana, né? Então isso também acaba onerando, tá bom? Então, quais são as principais etiologias, né, de dor torácica? A gente tem as causas cardiovasculares, e aqui entram as síndromes coronarianas, né, infarto e angina instável e estável, dissecção aórtica, insuficiência cardíaca, os quadros de pericardite e tamponamento, síndrome de Takotsubo, né, que é o vasoespasmo coronariano, que pode sim simular quadros de infarto, e casos também de estenose mitral grave, né? Outras etiologias que a gente tem são as causas pleuropulmonares, e aí temos TEP, pneumotórax, sendo ele hipertensivo ou não, pneumonia, casos de neoplasia, alguns tumores que são mais agressivos, como o tumor de Pancoast, né? Quadros de asma e DPOC, quando não estão controlados, o paciente tem alguma crise, pleurite, derrame pleural e também hipertensão pulmonar. Dentre as causas gastrointestinais, aqui nós temos a perfuração esofágica, né, que é o que nós chamamos de síndrome de Boerhaave. Temos também doença do refluxo, esofagite, úlcera péptica, colilitise e pancreatite. Então, a gente vê que realmente são várias etiologias e é importante que a gente saiba de cada uma delas, né? Além do mais, nós temos outras causas que envolvem tanto traumas por acidentes, dor osteomuscular, pessoal que faz algum tipo de exercício físico, academia, crossfit, né? Pacientes que fazem tratamento para síndrome do pânico, ou que tem algum distúrbio neurovegetativo, e inclusive agora também, no contexto da pandemia, a gente tem visto muito, né? Pacientes com mediastinite em pós-operatório, né, de cirurgia cardíaca ou cirurgia esofágica, pacientes com herpes zoster, tá? E isso. Então, aqui, a gente vê que a prevalência, né, eu coloquei no gráfico para vocês,
A maior parte dos pacientes que chegam são pacientes que têm a causa osteomuscular, né? Logo depois a gente tem os pacientes que se apresentam com angina estável, as causas pleuropulmonares e, ainda bem, uma pequena quantidade apenas são os pacientes que se apresentam num quadro de infarto agudo do miocárdio. Agora, por que é importante, né? Eu fiz até esse mnemônico aqui para vocês, porque dentre as diversas coisas que nós vamos conversar aqui na aula, é muito importante a gente lembrar das doenças que são potencialmente ameaçadoras, né? E aí aqui a gente tem então o mnemônico PEDIR, né? Então P de pneumotórax, o E de embolia pulmonar, D de dissecção de aorta, I de infarto, né? Na verdade, as síndromes coronarianas agudas, não somente o infarto, e R de rotura de esôfago, tá? Então, eu coloquei esse quadro, que é do manual da SOCESP, né, das principais etiologias de dor torácica na sala de emergência, né? São aquelas que nós comentamos, e eu deixei para vocês revisarem, olharem todas. Algumas eu não coloquei porque realmente são inúmeras, né? Mas é importante a gente ter conhecimento. E acreditem, a gente vai encontrar paciente que se apresenta com todas essas clínicas, tá bom? Então, coisas que são importantes, né? Não tem como a gente não falar de anamnese e de exame físico desses pacientes, né? Como que é a abordagem inicial? O paciente chega lá para você no pronto atendimento e agora? Vai fazer eletro em todo mundo? Como que a gente vai conseguir otimizar o atendimento desse paciente, né? A gente não pode atender de uma maneira muito morosa, a gente precisa lembrar que tempo é músculo, né? E é importante a gente pensar, enquanto a gente está trabalhando, que o paciente ele pode estar infartando, né? Então, realmente, para ele, cada minuto importa, né? Então, nada vai substituir uma boa anamnese e um exame físico bem feito, né? Então, claro, o paciente, quando ele chega instável, a nossa prioridade sempre vai ser fazer a estabilidade desse paciente, garantir via aérea, né? Deixá-lo bem hemodinamicamente, mas a história ela também vai ser importante. No momento certo, a gente precisa sim fazer uma anamnese bem minuciosa para poder nos direcionar, porque realmente as causas são inúmeras. Então, como que a gente vai fazer, né, essa anamnese? A gente fala que é uma anamnese da dor, porque aqui a gente precisa realmente caracterizar a dor do nosso paciente. Então, como que é o tempo de início da dor? É uma dor que foi abrupta? É uma dor gradual, que foi crescendo, né, que começou há algumas horas, alguns minutos, ou é uma dor que está há dias? Tudo isso vai mudar a nossa linha de raciocínio, né? É uma dor que teve algum fator desencadeante? É uma dor que ela começou após uma atividade, após pegar um peso, ou após a ingestão de algum medicamento ou de algum alimento específico? Ela tem algum fator de melhora? O repouso melhora essa dor? Um anti-inflamatório melhora? Ou um vasodilatador melhora? Isso também vai nos fazer ter outro tipo de raciocínio. E qual é a caracterização dessa dor? É uma dor de tipo aperto, pontada? É uma dor que vai rasgando, que anda, vai para as costas? Ela piora com a respiração, melhora, né, com a posição da prece maometana, né? Então, isso aí também é importante. Em relação à irradiação, essa dor, ela vai para a região dorsal, vai para os ombros, vai para a mandíbula. É uma dor que ela fica subesternal, na parede torácica, é difusa, ela é localizada. Será que o paciente consegue apontar? Não é difícil a gente chegar a atender um paciente e ele conseguir mostrar para a gente com o dedo aonde está doendo, tá? E essa dor, né? É uma dor que ela dura constantemente, ela é episódica, tem algum outro sintoma associado que a gente consegue, né, desencadear? Então, tem uma dispneia sempre associada, vem em momentos de angústia, de nervosismo, certo? E quais são os antecedentes, né? Dentro da anamnese, isso também vai ser muito importante. Será que é um paciente que já teve um episódio semelhante antes? Então, por exemplo, um paciente que já teve um infarto, a gente sabe que ele já tem um stent, ele chega no pronto atendimento para você
falando que ele está sentindo uma dor e é uma dor muito semelhante do episódio no qual ele foi internado ou teve que passar por uma avaliação devido a um infarto mesmo, né? Será que é um paciente que já fez algum exame para investigar essa dor? Já tem um eco, tem uma cintilografia, tem um cateterismo, tem uma endoscopia, algum raio-x, né? Então, o que a gente tem que possa já nos ajudar a guiar o nosso raciocínio? E teve algum acontecimento recente? Sofreu algum acidente? Passou por uma cirurgia, né? E será que isso também não pode nos nortear? Fez uma viagem muito longa? Quais as comorbidades que o nosso paciente tem? Hipertenso, diabético, usa insulina, não usa insulina, teve história de tromboembolismo venoso, é um paciente que faz tratamento de alguma doença neoplásica, isso aumenta bastante, né, a trombogênese do nosso paciente, faz tratamento para alguma doença autoimune, né? Quais são os hábitos do nosso paciente? É um paciente que ele é drogadito, faz uso de tabaco, faz uso de álcool em maneira abusiva, né? Então, isso também é muito importante a gente perguntar. E qual que é a história familiar do nosso paciente, né? Tem história de doença coronariana, de doença cardíaca precoce, tá certo? E o exame físico do nosso paciente, né? O exame físico, ele pode ser, na verdade, pobre, né, para diferenciar a dor torácica. Existem alguns pontos que a gente consegue, sim, nortear, mas a gente pode ter, assim, várias doenças que vão apresentar as mesmas características, né? Então, coisas que a gente poderia avaliar no nosso paciente, né? É um paciente que tem algum sinal de insuficiência cardíaca, para a gente pensar, será que ele fez está infartando, né? Ou ele, e por isso ele fez uma descompensação do quadro dele de insuficiência cardíaca. É um paciente que tem um edema simétrico, tem presença de B3, no exame físico, na pressão. Será que a gente conseguiu notar, né, diferença de pulso, assimetria? Aqui ficou ruim o quadrinho, né? Mas tem uma diferença de uma sistólica acima de 20 milímetros de mercúrio entre um membro e outro. É um paciente que está com bolhas abafadas, tem atrito pericárdico, está sibilando, está estertorando, né? Como que estão os murmúrios vesiculares desse paciente, né? Será que é um edema agudo? Está fazendo hemoptise, né? Tem muito sibilo, começou uma dispneia súbita, pode ser um tromboembolismo, né? Então a gente precisa sempre examinar muito bem o nosso paciente, pegar o máximo de dados, mas o exame físico nem sempre vai ser tão certeiro aqui, tá bom? Então a gente vai falar agora das principais etiologias, tá? Então, seguindo aquele mnemônico que eu coloquei para vocês, né? Então, o P do nosso pedir, e aqui eu deixei pneumotórax, pericardite e tamponamento, tá? Que são causas bem importantes. Então, a gente vai começar pelo pneumotórax, né? Quais são as características dessa dor? É uma dor que ela tem um início súbito, ela, em geral, vem acompanhada sempre de dispneia, né? Ela pode ser uma dor unilateral, do tipo pleurítica, e pode, se for um pneumotórax hipertensivo, evoluir também com choque circulatório e sinais de baixo débito, né? Porque o pneumotórax hipertensivo, ele faz a torção dos vasos da base, né? E aí a gente está falando de uma emergência, a gente precisa agir para poder transformar esse pneumotórax de hipertensivo para um pneumotórax não hipertensivo. Então, se faz a drenagem no segundo espaço intercostal e depois também a drenagem de tórax, né? Como que estão os achados nesse exame físico que vão me corroborar para que seja um diagnóstico de pneumotórax? É um paciente que tem uma redução de murmúrios vesiculares ou a gente não consegue auscultar, na verdade, nada, né? Isso são pontos a favor. E esse paciente, o que ele tem de antecedente? É um paciente jovem, alto e magro, que aqui eu posso pensar em pneumotórax espontâneo, né? Alguma ruptura de Blebs, né? Ou é um paciente que pode já ter na verdade, um pneumotórax espontâneo secundário e não primário, né? Um paciente com DPOC ou tem alguma doença, né? Asma, tabagismo ativo, fibrose cística,
um paciente que sofreu um trauma, passou por um mergulho recentemente ou teve algum procedimento cirúrgico, né? Isso também vai nos nortear bastante na etiologia do nosso diagnóstico. E o que a gente consegue de exames, né, complementares? A radiografia, a gente vai conseguir ver um ar no espaço pleural, a gente realmente não consegue ver mais a trama vascular, né? Aqui dá pra gente ver que o pulmão está totalmente colapsado, aqui à direita, e a gente não consegue ver a trama vascular como nós conseguimos ver aqui à esquerda, né? E o eletrocardiograma desse paciente? Na verdade, é um eletro inespecífico, ele não vai mostrar nenhuma alteração que nos aponte realmente que é um paciente com pneumotórax. Pode ter, de repente, uma taquicardia sinusal, né? Se o paciente estiver com muita dispneia, muita dor, tá bom? Mas não tem nenhum achado específico no eletrocardiograma. Agora, ainda falando, né, do nosso P, um pouquinho sobre pericardite e tamponamento, que são outras duas etiologias bem importantes, né? Então, como que vai ser a dor? Né? É uma dor também aguda, súbita, bem localizada na região precordial. É uma dor agravada pela inspiração ou em decúbito dorsal, por isso que os pacientes eles tendem a melhorar com a posição de prece maometana, né? Então, ela alivia quando ele inclina o tórax para frente. E a dispneia também é bem comum. Já no exame físico, aqui a gente consegue auscultar o atrito pericárdico, né? Devido a essa inflamação dos folhetos do pericárdio. O abafamento de bolhas está presente também nos casos de tamponamento. E o tamponamento, quando ele é severo, pode criar um choque obstrutivo e a gente consegue visualizar também o pulso paradoxal e turgência jugular. Aqui de antecedentes, nós temos pós-trauma torácico, podem ser causas infecciosas, pós-cirurgia cardíaca, metástases de neoplasias, né, pacientes que têm algum linfoma, pacientes urêmicos também podem fazer derrame pericárdico, doenças autoimunes como lúpus, tá? E assim, é bem comum, tá, pessoal? Então, a gente precisa lembrar disso. Na radiografia desses pacientes, a gente pode ter um aumento de área cardíaca, né, nos pacientes que estão tamponados ou que estão com pericardite. E no eletro, aqui a gente consegue ver, né, em especial nos pacientes com tamponamento, né, a amplitude reduzida em todas as derivações e um supra de ST, que é o supra que a gente fala que é um supra feliz, né? O supra triste é o supra que a gente precisa se preocupar, né? Que é o supra do infarto. E o supra feliz é o supra que a gente consegue enxergar aqui no eletrocardiograma dos pacientes com tamponamento, né? Outros exames que a gente pode fazer, que vão nos ajudar, é a ecocardiografia beira-leito, que a gente consegue, né, visualizar os batimentos, né, a compressão dos folhetos, né, do pericárdio, e isso também nos ajuda bastante, certo? Agora indo para o E, embolia pulmonar, né, falando um pouquinho aqui, né, o tromboembolismo pulmonar. Como que a gente vai ter esse paciente, né? As características da dor. É uma dor de início súbito, uma dispneia muito súbita, né? Geralmente do tipo pleurítica. Pode vir com tosse associada, com hemoptôicos, pode ser indolor, pode ter uma febre baixa associada também e hipotensão, né? O paciente, em geral, ele tá taquidispneico, tá taquicárdico, pode sim ter sinais de insuficiência cardíaca direita e até choque se a gente estiver falando de um TEP maciço, né? Tem alguns achados de eletrocardiograma, que é o ST, S3, né? T3, Q3, que isso é mais de prova, tá? Vocês podem estudar porque cai em prova, sim, cai em prova de residência, mas em geral a gente vê uma taquicardia sinusal mesmo, tá? Quais são os antecedentes? É um paciente que está há muito tempo imobilizado, né, fez uma cirurgia ortopédica, fez alguma videolaparoscopia, teve algum trauma recente, é uma paciente gestante, tem neoplasia, né, faz uso de anticoncepcional ou alguma outra medicação que pode
facilitar a formação de trombos, tem algum distúrbio de coagulação que faz com que ele tenha uma hipercoagulabilidade, tá? Então, perguntar sobre esses antecedentes também é bastante importante. O raio-x dos pacientes, na maior parte é normal. No raio-x é mais difícil a gente conseguir ver mesmo as alterações, né? Às vezes pode ter um pouquinho de atelectasia ou derrame pleural. Existem dois sinais que são um pouco mais fáceis de ver, que é a corcova de Hampton e o sinal de Westmark. Tem imagens para mostrar para vocês. Mas a radiografia ela não é tão sensível, né? Já a angiotomografia de tórax, né, o exame que a gente vai conseguir ver bem o trombo e dar esse diagnóstico para o paciente, né. Além do mais, a gente tem a cintilografia de ventilação-perfusão, né, a gente pode fazer um Doppler também desse paciente, o paciente fez um Doppler, a gente viu que ele tem um trombo membros inferiores, fez um quadro de dispneia súbita e dor, a gente consegue fechar como tromboembolismo, né? A gente vai colocar no score de Wells, vai dosar o dímero desse paciente e isso vai nos ajudar a fechar o diagnóstico. Né, em relação ao eletrocardiograma, como eu tinha comentado, né, normalmente ele vem com alterações inespecíficas, né, comumente, é mais ataque sinusal mesmo, né. Pode ter sinais de hipertensão pulmonar, bloqueio de ramo direito, desvio do eixo também para a direita. E o S1Q3T3, como eu havia dito, que é um pouco mais difícil a gente ver, tá? Mas podemos encontrar. E aqui o score de Wells, que a gente vai aplicar para os nossos pacientes, né? Então, quais são esses critérios, né? Para a gente pontuar o nosso paciente. É um paciente com suspeita de tromboembolismo venoso, pontua 3 pontos. É um paciente que tem alguma outra alternativa menos provável do que embolia pulmonar, vai pontuar 3 pontos. Frequência cardíaca acima de 100 bpm, 1,5 ponto. Imobilização ou cirurgia nas 4 semanas anteriores ao evento. Tromboembolismo venoso ou história de embolia prévia, pontua também 1,5 ponto. Hemoptise, malignidade, pontua 1 ponto, né? Então, assim, a probabilidade que a gente tem, né, a partir de quantos pontos esse paciente fez, então de 0 a 2 pontos, aí 3,6%, baixo risco de que esse paciente tenha embolia pulmonar, de 3 a 6, moderado, e acima de 6 pontos, alto risco. Então, aqui é um corte de uma angiotomografia de tórax, né? A gente consegue ver realmente os trombos na artéria pulmonar. E aqui os sinais que eu tinha dito para vocês, né? A corcova de Hampton, que é uma opacidade periférica em cunha. Esses tempos lá no Júlio Miller, a gente teve um paciente que estava assim, realmente bem bonitinho, tá? Bem semelhante a esse aqui da foto, né? Tava realmente de livro, mas é um pouquinho mais difícil a gente ver. E o sinal de Westmark, que é a dilatação dos vasos proximais devido ao colapso distais dos trombos, né? Então, a gente consegue ver um pouco aqui próximo ao hilo essa vasodilatação um pouquinho mais exacerbada dos vasos. Partindo para o D, né? Vamos falar agora um pouco de dissecção aórtica. A dissecção de aórtica é uma dor assim que ela tem um aparecimento súbito e abrupto e é uma dor que ela começa muito intensa, né? Não é aquela dor que começa fraquinho e vai crescendo. Ela já começa assim uma dor que ela é realmente caracterizada como excruciante, lacerante, rasgante. O paciente ele urra de dor mesmo, né? É uma dor que em geral se começa na parte anterior do tórax e irradia para o dorso. Pode também irradiar para o abdômen, claro, depender da porção envolvida. E pode se apresentar com sinais neurológicos de baixo débito. Pode cursar também como síndrome coronariana aguda ou com isquemia mesentérica, né? A depender de qual porção da aorta que dissecou. No exame físico aqui, a gente vai ter uma divergência na pressão arterial sistólica entre os membros, né, acima de 20 milímetros de mercúrio, e até 30% dos nossos pacientes podem cursar com quadro neurológico, né, confusão, síncope.
Em relação a antecedentes, né, pacientes hipertensos, né, pacientes que são idosos, acima da 7ª década de vida principalmente, que têm doenças do tecido conjuntivo, como Marfan, né, pacientes jovens, pacientes com válvula aórtica bicúspide, que fazem uso de entorpecentes como cocaína, que fizeram já a cirurgia aórtica ou cardíaca ou que passaram por cateterismo recente, tá bom? Lembrar também dos pacientes tabagistas, tá? Mas principalmente os pacientes hipertensos e 7ª década de vida. Em relação à radiografia, o que a gente consegue encontrar nos nossos pacientes, né? A perda do contorno do botão aórtico e o alargamento do mediastino, que pode acontecer em até 76% dos pacientes. 10% deles realmente vão ter uma radiografia normal. E o eletrocardiograma, se a gente conseguir, se a gente tiver uma dissecção próxima ao ósseo das coronárias, a gente pode vir sim com alterações isquêmicas, inclusive com alteração de troponina, né? Mas as alterações elas são inespecíficas, no segmento S tem aproximadamente 30%. Outros exames que vão nos ajudar é a angiotomografia de tórax, a angiorressonância e também o ecocardiograma transesofágico, que fica realmente muito bom para a gente conseguir ver a aorta, principalmente se for uma dilatação, uma dissecção na crosta da aorta, né? Então, aqui a gente consegue ver, nesse corte aqui que é de uma angiotomo, bem certinho a dissecção, tá? A gente consegue visualizar aqui e aqui também, tá bom? E na angiorressonância de tórax também, que as imagens são bem bonitas e ficam bem claro para a gente conseguir ver a aorta dissecada, certo? No ecocardiograma, a gente consegue ver no eco transesofágico a dissecção aqui também, tá? Pela proximidade, né, do esôfago com a aorta, a gente consegue fazer uma delimitação bem bonita. Em relação à radiografia, a gente vai perder aquela clareza do botão aórtico, né? E a gente vai ter um alargamento bem importante de mediastina para pronto atendimento. Isso é muito bom porque é um exame rápido, fácil, baixo custo, baixa complexidade e associado à anamnese bem feita. Um paciente que chegou e está urrando de dor. Você fez um exame físico, viu que tem diferença na aferição de pressão de pulso, a pressão sistólica. Viu um raio-x desse? Dissecção de aorta, tá bom? E agora, partindo para o I, né, do nosso pedir, e a gente vai falar aqui, eu coloquei como infarto, né, para a gente conseguir enquadrar, mas são as síndromes coronarianas. Então, as síndromes coronarianas, quais são as características da dor, né? Elas vão ter o início gradual, é uma dor que pode ser só um desconforto, uma pressão ou uma dor em aperto, né? Não raro os pacientes se apresentam com um sinal de Levine, né? Que eles, ou da mão espalmada, eles levam a mão no peito, se encurvam. É uma dor que pode ser subesternal, do lado esquerdo, tem irradiação tanto para os ombros como o membro superior esquerdo ou mandíbula. É uma dor que piora com esforço, com frio ou com algum fator de estresse, pode ser um susto, pode ser uma atividade um pouco mais intensa, melhora com repouso ou com uso de nitrato e vem com outros sintomas associados, como dispneia, síncope e também astenia. Lembrar em especial, né, nos pacientes idosos, nas mulheres e pacientes que têm diabetes do tipo 2, né, que podem vir com sintomas atípicos, né? Então, assim, pode ser uma dor que simula uma epigastralgia, pode ser silencioso também, ou você só vê que o seu paciente sabidamente já coronariopata, mas não tinha uma oclusão muito importante, né? Você sabe que ele tinha lá uma placa com 30%, e não teve dor, não teve nada, mas ele começa com um quadro de tosse ou começa a inchar as pernas, né? E ele pode estar fazendo uma isquemia, né? Então, a gente precisa lembrar desses quadros mais atípicos, tá? E principalmente
da angina silenciosa, tá? A gente precisa ter esse feeling e conhecer o nosso paciente e investigar, né? E lembrar que é um menor risco se a dor ela for do tipo pleurítica, tá? Os achados no exame físico, em geral, eles são inespecíficos. A gente pode ver mais sinais de insuficiência cardíaca aguda, né? Uma descompensação, então, como eu havia dito, tosse, sibilância, crepitação, né? Edema de membro inferior, dispneia com pequenos esforços. Então, a gente consegue encontrar isso nos nossos pacientes. E todos os antecedentes, né, que corroboram para a história de doença cardiovascular. Então, tabagismo, diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, presença de doença arterial obstrutiva periférica, pacientes com história familiar positiva e uso também de cocaína ou anfetaminas. O raio-x dos nossos pacientes, né? Às vezes a gente pode ver algum sinal de insuficiência cardíaca, uma área cardíaca um pouco mais aumentada, né? Um paciente já hipertenso há longo tempo. Mas para diagnóstico, assim, no pronto atendimento, o raio-x em geral ele é inespecífico, né? O que vai nos ajudar de exame complementar, né? Vão ser os marcadores de necrose miocárdica, que entra a troponina, né? A CKMB, na ausência da troponina e também a mioglobina, e as alterações eletrocardiográficas, né? E aqui é importante a gente lembrar que as alterações do eletro, elas são dinâmicas, né? O que a gente vai buscar no eletrocardiograma de um paciente que entra no pronto atendimento e a gente precisa confirmar ou excluir, né, uma síndrome coronariana? De cara, a gente consegue ver se o paciente ele tem um supra-DST ou não, né, se ele tem uma onda Q patológica, né, caso ele tenha um infarto já em uma fase evoluída, né, fazer avaliação se é um paciente que tem um bloqueio novo de ramo esquerdo, né? E aí a gente usa os critérios de Sgarbossa para fazer essa diferenciação, né? Ou se é um paciente que tem um infra de ST. Então, aqui a gente vê que o paciente na fase hiperaguda, né? Ele vai ter a onda T hiperaguda, que é uma fase mais precoce, né? Depois de algumas horas aí, a gente já tem então uma inversão da onda T e começando já a onda Q, né? Que ela vai persistir também depois, né? A partir dos meses, semanas e meses. Aqui eu coloquei para vocês verem, né? Como que funciona a cinética dos marcadores, né? De necrose miocárdica. Então, as troponinas, né? Realmente a troponina que aparece com lesão do miócito, né, do músculo cardíaco, a partir de 3 a 12 horas do início da lesão isquêmica, a gente consegue já detectar a troponina, sendo que a troponina I, o pico é em 24 horas, a troponina T de 12 a 48 horas, e elas persistem, né, até 14 dias. Então, assim, chegou um paciente que você tem uma suspeita grande de que ele está com uma dor, né, com característica isquêmica, anginosa, a primeira tropa veio negativa, isso não significa que você pode liberar, né? A gente vai ter que seriar a enzima, vai ter que repetir o eletrocardiograma, né? Ver se a gente vai ter a curva enzimática para poder ter tranquilidade para liberar esse paciente, né? A quimioglobina de 1 a 4 horas, o início, e o pico de 6 a 7 horas, sendo que ela fica aí até 24 horas, a gente consegue fazer a dosagem sérica. E a CKMB, que vai nos ajudar principalmente nos casos de reinfarto, né? O início também de 3 a 12 horas, o pico até 24 horas e persistindo aí de 36 a 48 horas, tá? Então, aqui a gente consegue ver, né, em azul a curva da mioglobina, que ela sobe muito rápido, mas também, né, cai muito rápido. A troponina, que ela sobe um pouco mais lentamente, né, e a gente consegue manter níveis séricos aí até 14 dias. E a CKMB, né, que a gente tem aí uma ascensão semelhante à troponina, mas ela já começa a ter uma duração, uma queda assim a partir de 36, 48 horas.
tá bom? Então, assim, eletro normal, troponina normal. Posso liberar o paciente para casa? Não, né, gente? A gente precisa lembrar que a clínica ela sempre é soberana. Então, é como nesse caso que eu disse, né? Um paciente que, assim, tem cara de dor isquêmica, de dor do tipo angina, hipertenso, diabético, gordinho, fumante. Ah, tá tudo normal. Eu fiz aqui o eletro nos primeiros 10 minutos e a primeira troca veio negativa, eu vou liberar. Não, a gente primeiro, né, tem que saber que existe um tripé para a gente dar o diagnóstico, né? A gente precisa ter aí eletro, troponina e história clínica, né? Então, a gente pode estar diante de um quadro de angina instável e você pode liberar esse paciente e ele ainda não positivou a enzima, né? Então, por isso que é importante fazer eletrocardiograma seriado a cada 3 ou 6 horas, seriar enzimas e, claro, sempre colher uma história clínica muito, muito, muito bem feita para poder descartar e te dar mais segurança, né? Na hora de você tomar a sua decisão baseada em todos os outros exames complementares que a gente vai fazer também. Para isso, existe aí um score chamado Heart Score, que ele foi desenvolvido para auxiliar os médicos na emergência, na escolha dessa hipótese diagnóstica e na decisão da melhor estratégia terapêutica, né? Esse score ele vai identificar a probabilidade de eventos adversos que os pacientes podem ter em até 6 meses depois do quadro que ele se apresentou para a gente lá no pronto atendimento, né? E quais seriam então esses eventos? Morte, infarto, uma necessidade de revascularização miocárdica urgente e também angioplastia ou cirurgia. Então, aqui, heart, né, a gente tem aqui o H de história, history, eletrocardiograma, age, fatores de risco e dosagem de troponina, né? A depender da pontuação, a gente vai ter aqui o risco que esses pacientes têm de evoluir para aqueles efeitos adversos, né? Então, assim, um score de 0 a 3, a gente, com certeza, a gente pode liberar esse paciente do pronto atendimento sem necessidade de fazer algum outro exame complementar, porque o risco de morte, né, de óbito dele é de 0,05 e provavelmente não é uma dor, né, que é uma dor de origem isquêmica que vai estar causando óbito desse paciente. Um score de 4 a 6 já é um paciente que ele tem um pouco mais de mortalidade, né, 1,3% de risco, e é um paciente que aqui a gente vai precisar fazer um exame complementar para confirmar ou para excluir. E um paciente acima de 6 é aquele paciente que aí a mortalidade já é um pouco mais alta e é uma dor assim com muitas características anginosas. Em geral, são pacientes que acabam indo para o cateterismo, né? Até para exames mais invasivos e já para reperfusão também, tá bom? Em relação à radiografia, né, nos pacientes com síndrome coronariana, né? A gente pode ter, claro, uma área cardíaca mais aumentada, porque em geral são pacientes hipertensos, diabéticos, a gente pode ter pacientes com bastante infiltrado pulmonar, né, se estiverem com um quadro de IC, né, descompensada, um edema pulmonar associado, então a gente vai ver bastante infiltrado e às vezes a gente vai ter assim quadros, né, com alterações muito importantes, um edema agudo de pulmão, onde a gente precisa ter uma ação mais rápida para socorrer esse paciente, estabilizar a via aérea e tomar todas as condutas por ele, tá bom? Aqui a gente tem um eletro, né, que dá para a gente ver certinho as alterações, né, do supra desse paciente. Então, esse é o eletro que não dá para perder no pronto atendimento, né, gente? Então, a gente consegue ver aqui todo o supra desse paciente aqui em V2, V3, aqui em V4 também, se estendendo toda a parede anterior, né? E até aqui em V1, tá bom? Então, esse aqui tá bem bonitinho pra gente ver. Claro que nem todos vão estar desse jeito, né? Mas esse aí é de livro, é pra todo mundo decorar. Lembrando, né, que
nem só infarto a gente está falando, então a gente pode estar dentro também frente a um quadro de angina estável, que é um desconforto que o paciente vai ter só quando ele faz um esforço físico, e a gente tem, né, um desbalanço lá da demanda e da oferta de oxigênio, devido à placa, né, aterosclerótica que o paciente tem. E essa dor ela acontece com o mesmo grau de esforço, com a mesma intensidade e duração, e é uma dor que melhora com o repouso, né? A angina instável é uma dor nova, é uma dor que mesmo em repouso ela permanece ou com um grau mínimo de esforço, né? E aqui a gente tem pacientes que estão em risco de evoluir para infarto agudo do miocárdio. Por isso que a gente precisa caracterizar bem, né, na anamnese, como que é essa dor do nosso paciente, porque a gente pode estar liberando uma angina instável. E aí a gente vai dobrar a mortalidade desse paciente se a gente liberar ele indevidamente. E o infarto agudo do miocárdio, né, que além de toda a clínica que a gente já conversou, a gente vai ter a presença aí de enzimas elevadas, né, e a gente tem que lembrar, né, que a gente pode ter o infarto com supra e também o infarto sem supra, por isso que a gente precisa avaliar todos esses critérios, né, enzimas cardíacas, eletrocardiograma e história clínica do paciente. Agora, indo para o nosso R, rotura de esôfago, e aqui eu coloquei também mediastinite, né? São quadros que podem estar acompanhados. Então, a característica da dor, frequentemente, né, precedido por vômito, né? Então, aqueles pacientes, às vezes alcoólatras, ou alimentação compulsiva, que estão passando por muitos vômitos, né? Isso está acompanhado na história. No raio-x, aqui sim a gente consegue ter um ganho com a radiografia de tórax. Na maior parte a gente vai conseguir ter uma alteração. Podemos verificar pneumomediastino, derrame pleural, presença de pneumotórax. Né? A gente pode fazer uma radiografia pós-contraste oral, onde a gente vai ver um extravasamento. A tomografia de tórax bem mais sensível, a gente vai conseguir visualizar certinho, né, as alterações esofágicas da ruptura. E no nosso paciente aqui é um paciente um pouco mais grave, né? Assim, é um paciente que pode estar aí com quadro de febre, mostrando para a gente sinais de choques sépticos. E, em geral, os antecedentes da história, é um paciente que já fez uma endoscopia prévia ou teve alguma cirurgia recente, né? Cardiovascular, cirurgia alta, né? Da região cervical, esofágica, tireoide. E pode ser um paciente que passou por algum tratamento odontológico, né? Um procedimento cirúrgico odontológico e acabou evoluindo, né? Claro, além das alterações que a gente vai encontrar no exame, a gente vê drenagem, às vezes a gente consegue ver a secreção purulenta saindo, né? Das rafias, enfim. É um quadro bem dramático, uma mortalidade altíssima, e a gente precisa agir de uma maneira assim bem rápida, porque senão esses pacientes eles evoluem rapidamente a óbito, né? Eletrocardiograma, nem sempre a gente vai ter anormalidades e em geral é um eletro inocente, tá bom? Outras etiologias que são importantes a gente conversar, né? E aí aqui a gente tem as doenças gastrointestinais, né? Que pode ser uma dor em queimação, com eructação, acompanhada de gosto ruim, odinofagia. Pode aqui, né, imitar a dor anginosa, então aqui principalmente lembrando dos nossos pacientes, né, idosos, diabéticos, sexo feminino. É uma dor que também pode irradiar para as costas, pescoço, mandíbulas. Ela vai melhorar, né, espontaneamente ou com antiácidos, pode acontecer após as refeições e despertar o paciente do sono, né, principalmente se dorme com a cabeceira muito baixa, que fica aquela sensação de pirose, né, uma plenitude pós-prandial também. E é uma dor que pode ser agravada pelo estresse. Então, a úlcera péptica, né? É uma dor em queimação epigástrica ou subesternal já prolongada, vai melhorar com os antiácidos. Já a colelitíase é uma dor prolongada no hipocôndrio direito, pode começar ali na região epigástrica e depois ela vai um pouco mais para o hipocôndrio, é uma dor de tipo cólica, melhora com Buscopan e também pode ocorrer após as refeições. Já a pancreatite, né, aquela dor em faixa, né, epigástrica, subesternal, uma dor intensa, muito prolongada,
E aqui a gente tem a presença de fatores de risco, né, associados, seja ingesta alcoólica, hipertrigliceridemia, medicações, um paciente que a gente já sabe que tinha colelitíase e nunca operou, né? Será que não tem uma pedra que foi e ocluiu o ducto ali de Wirsung e ele está fazendo uma pancreatite, né? Então é isso. Sobre a dor musculoesquelética, né, uma dor um pouco mais afiada, é aquela dor bem localizada, passa rapidamente, é uma dor que conforme o movimento a gente vai ter uma melhora ou uma piora, pode ter sinal inflamatório acompanhado, algum tipo de hematoma, e a gente tem aqui sempre um histórico de trauma ou uma atividade assim intensa física, né? Então, mas é uma dor que a gente vê das causas, nós vemos que é a mais prevalente, então é importante a gente caracterizar. E outros quadros, e aqui também lembrando sempre do nosso velho amigo exame físico, né? Presença de herpes zoster. Né? Aqui a dor ela pode preceder as lesões características, né? Ou mantém, né, a neuralgia após a resolução das lesões. Na verdade, grande parte dos pacientes mantém, né, dentro da geriatria, isso é um dos problemas bastante prevalentes nos pacientes, né, neuralgia pós-herpes zoster. É uma dor que respeita o dermátono, é uma dor bem em queimação, tem bastante característica neuropática e as desestesias geralmente estão presentes, né? O paciente, muitas das vezes, ele pode ter uma alodínia, às vezes ele ainda, a lesão já está totalmente cicatrizada e ele queixa como se a infecção ainda estivesse ativa, né? Bem chatinho de tratar e incomoda muito o paciente também, tá? Então, assim, esse é um quadro também, o paciente chegou urrando de dor no pronto atendimento, ai meu Deus, o que que é? Vou fazer eletrocardiograma em todo mundo? Não, vamos examinar o tórax. Às vezes só de você despir o paciente, levantou a camisa, você viu. Ah, tem um trauma, é uma lesão neuropética, ou sofreu um acidente, alguma coisa, tá? Então, isso aqui fica pra gente lembrar. Pacientes com síndrome do pânico, né? É muito comum os pacientes, né, terem dor torácica, é uma sensação também de dor em aperto, associada à dispneia, né, taquicardia, uma dor um pouco mais longa, assim, cerca de 30 minutos, não tem relação com esforço ou movimento. Em geral, a gente vê esses pacientes, né, que já fazem tratamento de algum outro transtorno psiquiátrico terem uma frequência um pouco maior, muito comum em mulheres, jovens, e pode ter algumas alterações no eletrocardiograma, né? Às vezes alterações inespecíficas do segmento ST, mas a gente não vai ter aquelas exigências para que a gente caracterize, né, um supradesenvelamento, derivações contíguas, né, nesses pacientes. E aí, a estratégia diagnóstica em pronto atendimento, né? Que aqui a gente tem que lembrar que a nossa intenção é conseguir estratificar os pacientes, quem é grave, quem não é grave, quem é o interno, quem é o não interno, e conseguir resolver a vida do doente, né? Então, aqui para a gente lembrar, né, a dor, a gente vai, a princípio, estratificá-la, né, como dor cardíaca e não cardíaca, e aí, dentre as cardíacas como isquêmica e não isquêmica, quadros de angina estável, instável e infarto, como nós conversamos, pericardite e causas vasculares, valvulares e dissecção aguda de aorta. Lembrando que aqui, infarto e dissecção de aguda de aorta são extremamente alto a mortalidade, tá? E as causas não cardíacas, principalmente as causas gastroesofágicas, e aí refluxo, espasmo, úlcera péptica, e aqui também a ruptura esofágica, né? E as não gastroesofágicas, aí a gente tem pneumonia, embolia, dor musculoesquelética e também a dor psicoemocional, né? Então, nosso paciente chegou, lembrar sempre, né? Fazer a aferição de sinais vitais do nosso paciente, monitorização, acesso venoso, oxigênio, uma história clínica, um exame físico bem direcionados, para que a gente consiga saber, né, quem é o paciente estável, quem é o paciente instável, aquele que eu vou fazer um eletrocardiograma, que eu vou precisar já fazer alguma medicação e triar para que a gente consiga otimizar o tempo e também
não onerar o nosso sistema, né? Agora, gente, em especial a gente falando de pandemia, isso são coisas muito importantes, né? É desesperador você chegar num local e você não ter um leito para internar um paciente, e aqui falando como médico, mas tentem ver que vocês podem chegar com alguém da família ou nós mesmos chegar com pacientes e a gente não consegue, né? Então, a gente precisa ter esses protocolos, né, essas estratificações bem consolidadas para que a gente consiga, na hora de trabalhar, colocar tudo isso em prática e conseguir ajudar os nossos pacientes, né? Então, frente de um paciente que tem a doença sugestiva, né, de síndrome coronariana aguda, eu vou avaliar se é um paciente elegível para angioplastia ou para angioplastia de resgate, né, ou para fibrinólise, ou então se é um paciente que a gente só vai precisar depois fazer um segmento com um cardiologista e um tratamento clínico, né? Principalmente que são os pacientes, né, mais graves aqui, os pacientes que vão ser elegíveis para angioplastia ou tratamento fibrinolítico, né? E os pacientes que não têm um eletrocardiograma sugestivo, né, de síndrome coronariana aguda, e a gente entra para todas aquelas outras causas que nós conversamos, né? Que pode ser pneumotórax, embolia. A gente vai fazer a dosagem de dímero D desses pacientes também, que é algo que vai nos ajudar, né? E a partir disso, a gente vai conseguindo separar todos os nossos pacientes para definir todo o tratamento adequado para cada um deles, tá? A aula não é uma aula sobre como tratar cada uma dessas causas, porque senão a gente fica aqui infinitamente, né? Então eu deixei o protocolo aqui só para que vocês consigam solidificar isso, tá bom? E estou à disposição, espero que tenha sido esclarecedor, que tenha ajudado, tá bom? E é isso. Por hoje terminamos, tá bom? Até a próxima e um beijo para vocês.